Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências. Mas antes de a gente começar no tema de hoje, no que a gente vai estudar hoje, a gente vai corrigir as atividades que foi passada na aula 3, na aula anterior. A primeira pergunta que foi feita foi: o que é biogeoquímica? Então, o que é a biogeoquímica? É a ciência que estuda os processos químicos que vão ocorrer tanto na atmosfera quanto na hidrosfera, certo? Na segunda questão, era de alternativa, a gente não vai explicar tanto para não perder muito tempo, mas quem colocou a alternativa D, que é ciclo da água, está correto, certo? Terceira questão, cite os 5 ciclos biogeoquímicos estudados na aula. Quais são eles? O ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, do carbono, fósforo e água. Quarta questão também é de alternativa, e a alternativa correta seria a alternativa B, bióticos e abióticos. Quinto, como funcionam os ciclos biogeoquímicos? Os elementos químicos eles vão ser retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. Por isso que é um ciclo, não tem fim. E quando eu pego lá os elementos da natureza, eu vou utilizar e depois devolvê-los à natureza, ao meio ambiente, certo? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre 3 grandes temas. O primeiro dele é o sistema reprodutor humano. O segundo, sistema endócrino. E o terceiro, a adolescência, certo? Primeiro vamos falar sobre o sistema reprodutor humano. Esse sistema ele é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Já está dizendo no tema, sistema reprodutor, reprodução. Existem 2 sistemas reprodutores, o masculino e o feminino. O masculino é formado por órgãos internos e externos, ou seja, órgãos por dentro e por fora. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo na nossa chamada puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originarem outro ser, que aí é que vai completar a nossa reprodução. Quais são os principais órgãos? Vamos a eles: bexiga, a vesícula seminal, a uretra, a próstata, o canal deferente, o epidídimo, os testículos e o pênis, que é o principal órgão desse sistema, certo? O primeiro que a gente vai estudar é os testículos. É um dos mais importantes, porque é ele que vai ser responsável por produzir tanto o espermatozoide na hora da fecundação, quanto hormônios, que vai estimular o nosso corpo a ter alterações. Os testículos são 2 glândulas de forma oval, como você vê na imagem aí, que estão situadas na bolsa escrotal. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, ou seja, os gametas. Durante esse processo, que é chamado de espermatogênese, vai também produzir diversos hormônios, como eu falei anteriormente. O principal hormônio que vai ser produzido pelos nossos testículos é a testosterona, que é o quê? É responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, no caso masculinas, como, por exemplo, os pelos, a modificação na voz, e entre outras que a gente vai estudar durante a nossa aula. O segundo órgão é o epidídimos. Os epidídimos são canais alongados que se enrolam, está vendo aí na imagem ao lado, ó, que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo, ou seja, vai ter um epidídimo em cada testículo. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados, ou seja, qual é a principal função dos epidídimos? É armazenar, ou seja, o armazenamento de espermatozoide. O terceiro órgão é o canal deferente. O canal deferente ele vai ser um tubo fino e longo, que vai sair de cada um dos epidídimos, vai passar pela virilha, através dos canais conhecidos como canais inguinais, vai seguir a trajetória pela cavidade abdominal, circuncida a base da bexiga e alarga-se, formando uma ampola, como você vê aí na parte de cima dessa imagem ao lado. Essa parte circular de cima é a chamada de ampola. Mas qual vai ser a função desse canal deferente? Bem, sua função é receber o líquido seminal, ou seja, o sêmen, atravessar a próstata, descarregar esse líquido
e desaguá-lo na uretra, sabendo que a uretra vai ser responsável por enviar para o final do pênis, que é onde vai ser ejaculado, certo? O conjunto dos espermatozoides, que é o líquido seminal e o líquido prostático, constitui o esperma ou o sêmen. Mas se tem um que vai receber esse líquido, vai ter que ter um que vai produzir. Então, a vesícula seminal, que é o nosso próprio órgão, é formado por duas pequenas bolsas que vai ser localizadas na parte de trás da bexiga. E qual é a sua função? É produzir o quê? O líquido seminal. Se aquele órgão anterior ele tem que receber, tem que ter algum para produzir. Então, o que é esse líquido seminal? É uma secreção espessa e leitosa que vai neutralizar a ação da urina e proteger os espermatozoides, além de ajudar no movimento até a uretra, ou seja, esse líquido vai facilitar a passagem na uretra. O líquido seminal, ele também ajuda a neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando, por exemplo, que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos. Então, é muito importante essa vesícula. E o próximo órgão é a próstata. A próstata também é uma glândula. É localizada sob a bexiga e produz o líquido prostático. Lembra que eu falei que a vesícula seminal ela produz o líquido seminal? Pronto. Na próstata, o líquido vai ser o prostático. Porém, esses dois líquidos vão se unificar e vão ser soltados na uretra. Mas o que é esse líquido prostático? É uma secreção clara e fluida que integra a composição do esperma. Líquido que vai ser transformado em esperma no final da sua unificação. Agora, a uretra. A uretra é um canal que os homens servem ao sistema urinário e ao sistema reprodutor, ou seja, vai servir para os dois sistemas. Começa na bexiga, atravessa toda a próstata e o pênis até a ponta da glande, onde vai ter uma abertura que vai ser por ali que vai ser eliminados o sêmen e a urina. É importante a gente ressaltar que urina e esperma nunca vão ser eliminados ao mesmo tempo, porque graças a uma musculatura que tem na bexiga, na entrada da uretra, que impede que isso aconteça. Por isso que é bem dividido esses dois sistemas. Na parte urinária, a uretra só vai soltar a urina. Quando for na parte sexual, vai soltar o quê? Esse líquido prostático ou líquido seminal, que é onde vai ser lançados os espermatozoides. Então, nunca vai ser junto, certo? Vai ser separado. Bem, e o principal órgão é o pênis. Ele é o mais importante nesse sistema. O pênis ele é um órgão cilíndrico e externo, ou seja, para fora, que possui dois tipos de tecidos, o cavernoso e o esponjoso. Através do pênis vão ser eliminados tanto a urina quanto o sêmen. O tecido esponjoso ele vai envolver a uretra e proteger, enquanto o tecido cavernoso vai se encher de sangue, fazendo com que o pênis fique maior, ou seja, aí é o processo chamado de ereção, pronto para o ato sexual, geralmente para levar mais fácil, com mais facilidade, à ejaculação. Agora, a gente vai falar de algumas doenças do sistema reprodutor masculino. A primeira delas é a mais perigosa, que é o câncer de próstata. É um dos tipos mais diagnosticados em homens a partir dos 40 anos. Os sintomas mais comuns são ardência a urinar, levantar-se várias vezes à noite para urinar, a diminuição do jato urinário, a sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga após urinar e a presença de sangue na urina, entre outros fatores. Por outro lado, a outra doença também que é causada é o câncer de testículo, só que apenas representa 1% dos cânceres masculinos, sendo que o aparecimento de nódulos, ou seja, caroços, que vão aparecer nessa região, vai ser indolor. Na imagem abaixo você vai ver a próstata ela normal e ela quando tem o câncer. Está vendo que tem uma modificação, ela fica mais inchada, mais cheia. Agora vamos passar para o nosso segundo sistema reprodutor, que é o sistema reprodutor feminino. Esse sistema ele é responsável pela reprodução humana e ele vai cumprir diversos papéis importantes. Primeiro deles, produz os gametas femininos, que é conhecidos como óvulos. Segundo, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação. Terceiro, permite a implantação do embrião. Quarto, oferece a esse embrião condições para seu desenvolvimento. E 5,
executa a atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua formação. Quais são os principais órgãos do sistema reprodutor feminino? Eles o útero, ovário, as tubas uterinas e a vagina. O primeiro é os ovários, é onde tudo começa. Os ovários são dois órgãos de forma oval, que medem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Eles vão ser responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, a chamada progesterona, e também o estrogênio. Nos ovários também são armazenadas as células sexuais femininas, os óvulos. Assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários vai lançar um óvulo na tuba uterina, que é chamado esse processo de ovulação. É a que está marcada na imagem aí ao lado. Tá vendo? Com ele lançando para a tuba uterina, esse processo é chamado de ovulação. As tubas uterinas. As tubas uterinas são dois tubos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento que vão unir os ovários ao útero, ou seja, sua principal função é a união desses dois órgãos. A partir dele, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra nessa tuba. Se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide, vai formar-se uma célula ovo, que é a chamada de zigoto, que se encaminha para o útero, que é o local onde vai se fixar e desenvolver, originando um novo ser. O útero. O útero é um órgão muscular oco de grande elasticidade, de tamanho e forma semelhante a uma pera. Sua principal função é o quê? É acomodar o feto até o nascimento do bebê. Na gravidez, ele vai se expandir, acomodando o embrião que se desenvolve até o nascimento. Sabemos que aquele embrião ele vai crescer, ele vai começar a se desenvolver. Então, por isso que esse útero tem essa elasticidade, que é para conforme o bebê vai crescendo, ele vai se esticando, vai acomodando o embrião até que venha a hora de sua partida, certo? Agora, o principal órgão desse sistema é a vagina. É o órgão sexual feminino que vai atuar como um canal, que vai fazer a comunicação do útero com o meio excretor. Suas paredes são franjadas e com glândulas secretoras de muco. Suas funções são a passagem do sangue durante a menstruação e a penetração do pênis durante a relação sexual. E também vai ser o principal canal do parto, sendo este o local por onde vai sair o bebê, certo? A gente falou que uma das funções da vagina era em relação à menstruação, então vamos ter que entender um pouco sobre esse assunto. A menstruação ela representa o início da vida fértil de uma mulher, isto é, o período em que ela vai atingir a sua maturidade e já vai poder engravidar. Corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo feminino do material resultante da descamação da mucosa uterina e também do sangue, que vai ser resultante de rompimentos dos vasos sanguíneos. Ela vai ocorrer quando não há fecundação do óvulo. Aí dentro da menstruação tem o ciclo menstrual, que vai ser o período entre o início de uma menstruação e outra. Esse período pode durar em média de 28 dias, mas pode ser mais curto ou mais longo. A primeira menstruação, só uma curiosidade, ela é chamada de menarca e na maioria das vezes ocorre entre os 12 e 13 anos da mulher. Por volta dos 50 vai ter outra fase, que é chamada de menopausa. É quando os óvulos eles se esgotam, ou seja, se acabam e cessam as menstruações e também cessa a fertilidade da mulher. A gente já falou sobre o sistema reprodutor, agora vamos para o nosso segundo tema, que é o sistema endócrino. Só ressaltar a vocês que esse sistema endócrino ele tem tudo a ver com o sistema reprodutor. Ele vai ser responsável por enviar sensações, por falar de neurônios, de glândulas que são responsáveis por a produção de hormônios. Elas vão ser muito importantes na hora desse sistema reprodutor também. Mas o que é o sistema endócrino? É o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que vão ser lançados no sangue, percorrendo todo o corpo até chegar aos seus órgãos-alvos, que é os órgãos que eles vão atuar.
Junto com o sistema nervoso, que eu falei, as partes de neurônios, de cérebro, o sistema endócrino ele vai coordenar todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, que é um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, lá no nosso cérebro, vai fazer essa integração entre esses dois sistemas. Então, eles vão ser interligados. As glândulas do sistema endócrino são, a primeira delas, a hipófise, que é localizada no cérebro, a tireoide e paratireoides, que é localizada na região do pescoço, o timo, que é localizado na região torácica, as suprarrenais, na bexiga, e as glândulas sexuais, como eu falei, que vai ser da parte do sistema reprodutor. A primeira delas é a hipófise. A hipófise, como eu falei, ela está localizada na cabeça, logo abaixo do cérebro. Está vendo lá aquele pontinho vermelho na imagem? Mas qual é a sua função? Bem, ela produz diversos hormônios, entre eles o mais importante para nós, para nosso desenvolvimento, que é o hormônio do crescimento. Ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, a que comanda tudo. Ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide, como as glândulas sexuais, mas também tem suas dificuldades, que no caso aqui seria o quê? O excesso da produção desse hormônio. Quando se excede, quando é muito produzido, vai causar um gigantismo, que é um crescimento exagerado. E a falta dele, que também pode ser um problema, vai acarretar o nanismo, que é o contrário do gigantismo. Enquanto um é o crescimento exagerado, o outro é a falta desse crescimento. Outro hormônio produzido pela hipófise é o ADH, o antidiurético, que é uma substância que permite ao corpo economizar água durante a excreção. Ou seja, na hora da formação da urina pelas bexigas. Ele vai economizar naquela água para não ser retirada muita água do corpo. Então, a hipófise é uma das glândulas mais importantes desse sistema endócrino. Segundo, é a tireoide e os paratireoides. A tireoide ela está localizada no pescoço e produz a tiroxina. O que é a tiroxina? É o hormônio que vai controlar a velocidade do metabolismo celular. Ou seja, na manutenção do peso, do calor corporal, do crescimento e do ritmo cardíaco. Já as paratireoides são 4 pequenas glândulas que vão ser localizadas atrás da tireoide. O que é que elas vão fazer? Vão produzir o paratormônio, que é o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo presente no nosso sangue. Terceiro é o timo. Essa glândula vai estar situada entre os pulmões. E o que é que ela vai fazer? Vai produzir um hormônio que atua na defesa do organismo, é a parte da nossa defesa. Ou seja, principalmente no recém-nascido, contra o quê? Contra infecções. Nessa fase, vai apresentar um volume acentuado, crescendo normalmente na adolescência, quando começa a se atrofiar. E, na idade adulta, vai diminuir o seu tamanho, pois tem suas funções reduzidas. Então, conforme o desenvolvimento, conforme o crescimento do indivíduo, esse timo ele vai diminuir e não vai ter muitas funções, vai ser bem reduzida essas funções ao final, na fase adulta. Agora, as glândulas suprarrenais. Elas se situam-se acima dos rins. O que é que elas vão fazer? Vão produzir a chamada de adrenalina. O que é a adrenalina? É o hormônio que prepara o corpo para a ação. Os efeitos da adrenalina no organismo são, primeiro deles, taquicardia, que é quando o quê? Quando o coração ele dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, aumentando a capacidade de correr ou de se exaltar em situações tensas. Segundo, é o aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose, de açúcar no sangue, liberando o quê? Mais energia para as células. Terceira função é a contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos e por isso ficamos pálidos com susto, com uma sensação de susto e também gelados de medo. Ou seja, cada uma dessa característica que as suprarrenais ela causa esses efeitos, ele tem uma característica própria. No caso da taquicardia, para a gente resumir, o coração ele vai disparar. O aumento da frequência respiratória, a taxa de açúcar no nosso sangue vai liberar mais energia para as células. E a contração dos vasos sanguíneos vai fazer com que a gente tenha o susto, o medo.
A outra glândula é a glândula dos pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, pois além dele produzir hormônios, que é no caso dele a insulina e o glucagon, ele também vai produzir o suco pancreático. E para que esse suco pancreático? Esse suco pancreático ele vai ser lançado no intestino delgado e vai desempenhar uma função importante na nossa digestão. E a insulina e o glucagon? A insulina vai controlar a entrada de açúcar, de glicose, nas células e também de armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina pode provocar a doença conhecida como diabetes. Já o glucagon funciona de maneira oposta, contrária à insulina. Quando o organismo ele fica muitas horas sem se alimentar, aquela taxa de açúcar vai diminuir e o sangue vai cair muito. E a pessoa pode ter o quê? A sensação de fraqueza, de tontura, levando em muitos casos ao desmaio. É quando a gente tem o costume de almoçar uma hora, determinada hora do dia. Aí vai passando dessa hora, a gente começa a sentir muita fome, vai começar a sentir fraco, vai começar a sentir enjoos. Então, é porque o glucagon, ele atuou aí e o organismo ficou muitas horas sem se alimentar, diminuindo o quê? Aquela taxa de glicose que é importante para dar energia no nosso sangue. Bem, e as últimas glândulas que vamos falar é a que eu falei que é importante para o sistema reprodutor. São as glândulas sexuais. As glândulas sexuais são basicamente os ovários e os testículos. Os ovários nas mulheres, claro, e os testículos nos homens. Os ovários e os testículos, eles são estimulados por hormônios. E esses hormônios são produzidos pela hipófise. Lembra? A primeira glândula que eu falei, que é a glândula que fica localizada lá embaixo do cérebro. Assim, entendemos que, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos vão produzir a diversos hormônios, só que o principal deles é a testosterona, que é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, já estamos falando de testosterona, a barba, a voz e ombros volumosos, ou seja, vão dar características corporais no indivíduo. Então, ó, só para a gente resumir, os ovários, que é a glândula feminina, vai produzir o quê? A progesterona e o estrogênio. E o masculino, que é pelos testículos, vai produzir a testosterona, certo? Vamos agora falar sobre a adolescência, que também está interligado a todos esses processos e sistemas que falamos anteriormente. O que é a adolescência? A adolescência é o período das nossas vidas que vai dos 10 até aos 20 anos de idade, começando com a puberdade e continuando na maturidade física e mental, acarretando mudanças fisiológicas e psicossociais. Como eu falei, a parte da adolescência vai ser trabalhada muito a nossa puberdade. Por quê? A puberdade ela é um processo que vai conduzir o nosso corpo a ter uma maturidade sexual, tornando a gente indivíduos capazes de se reproduzir. Então, é esse processo de puberdade que vai nos dar a capacidade de se reproduzir. Ela vai abranger um amplo conjunto de modificações corporais e também emocionais, que vai ocorrer durante a nossa adolescência, ou seja, na transição entre a infância e a idade adulta. Mas quais são essas alterações corporais que vai acontecer durante a nossa puberdade? De modo geral, as principais mudanças vão ocorrer na puberdade. São o quê? A aceleração no crescimento ósseo linear, o desenvolvimento das características sexuais, lembra que eu falei disso no slide anterior? A intensificação da atividade hormonal, o amadurecimento dos testículos e dos ovários, ou seja, das glândulas sexuais, e a aquisição da capacidade de se reproduzir, certo? Só aí uma imagem para exemplificar algumas características masculinas e algumas características femininas. Primeiro, no corpo inteiro da mulher, vai ter um estirão de altura, né, o crescimento. Os seios vão ter um aumento de tamanho. As axilas vão ter presença de pelos e ao redor dos órgãos sexuais também. E também os odores vão ser mais intensificados. No caso da mulher, também a vagina, a primeira menstruação. No caso do homem, primeiro o rosto, vai aparecer espinhas, pelos, como a barba, o bigode. Na voz, vai ter alterações no tom, vai ficar mais grave. Pênis e testículos vão ter seu aumento de tamanho.
E o corpo inteiro também, como no caso da mulher, o estirão de altura, ou seja, o aumento da sua estrutura muscular. Agora vamos especificar a puberdade masculina e a puberdade feminina. Nos meninos, a puberdade tem início um pouco mais tarde, a gente é meio atrasado. Entre os 9 e os 13 anos, os testículos começam a aumentar e produzir aquele hormônio que eu falei, que é produzido pelos testículos, que é a testosterona, que vai estimular esse crescimento das genitais e também dos pelos do corpo. A puberdade precoce, ou seja, ela antes do tempo, ela é característica no crescimento dos testículos ou do pênis antes dos 9 anos de idade. E a ausência da puberdade depois dos 14 anos vai indicar retardo puberal. Ambos os casos necessitam de uma avaliação médica. A puberdade feminina tem início, como eu disse, mais cedo. Ocorre entre os 8 ou 13 anos de idade. Os ovários vão aumentar e a produção de estrogênio vai estimular os crescimentos dos genitais e das mamas. As meninas apresentam o estirão puberal de crescimento no início da puberdade, enquanto que os meninos só irão apresentar no final da puberdade. Então, a puberdade precoce feminina ocorre quando o broto mamário surge antes dos 8 anos. Se for depois, é sinal de retardo puberal. Nas duas situações, como também é o caso da masculina, a menina deve ser avaliada por um médico. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.